peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 33, e também no Evangelho de Lucas, também no capítulo 13, mas nos versos 21 a 22. Mateus 13, 33 e Lucas 13, de 20 a 21. Você pode abrir a Bíblia, folhear a sua Bíblia, você pode abrir o seu aplicativo, né? Sim, vamos repetir agora, Mateus capítulo 13, verso 33, e Lucas capítulo 13, versos 20 e 21. Mateus 13, 33, Lucas 13, 20 e 21. Essa parábola, a parábola do fermento, está registrada nesses dois evangelhos. O texto de Mateus 13, 33, diz assim: Jesus também contou a seguinte parábola: o reino de Deus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Em Lucas, no capítulo 13 também, versos 20 e 21, nós temos o seguinte: disse também, com que mais se parece o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Queria que você, junto comigo, orasse ao Senhor, pedindo que o Espírito de Deus nos dê clareza sobre a sua palavra, sobre a qual a gente vai pensar agora. Deus de bondade, Deus de misericórdia, para onde nós vamos, Senhor, se não for para Ti, Senhor? Nós não temos para onde ir, Senhor. Nós recorremos a Ti e a Tua palavra para que a gente possa encontrar direção para as nossas vidas. É por isso que, reunidos aqui, nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito tenha livre acesso ao nosso coração. Que o Teu Espírito tenha livre acesso àqueles que nos ouvem agora, nas suas casas. De maneira que assim, Senhor, essa palavra possa encontrar espaço no coração e na vida daqueles que a ouvem, Senhor. E possa cumprir o Teu propósito na vida de cada um, Senhor. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a maioria dos estudiosos, eles consideram que a parábola do fermento, ela é uma espécie de parábola gêmea com a do grão de mostarda. Eu falei isso até quando eu estava falando sobre o grão de mostarda, sobre a palavra do grão de mostarda. Essas duas parábolas, elas são muito próximas uma da outra. Elas, na verdade, tratam do mesmo assunto. Por isso são chamadas de parábolas gêmeas. Elas possuem o mesmo ensino principal. E elas não podem ser consideradas dissociadas uma da outra, elas têm que ser consideradas juntas. Mas apesar desse consenso de que as parábolas são gêmeas e tratam do mesmo assunto, elas têm nuances diferentes. E esses nuances diferentes levam também a gente a interpretar essas parábolas individualmente. Nas palavras de um comentarista, ele diz que elas são gêmeas, mas não são gêmeas idênticas. Elas são gêmeas que precisam ser analisadas, né, uma por uma. As duas parábolas, a parábola do grão de mostarda, né, e a parábola do fermento, elas apresentam o reino de Deus da seguinte maneira. Elas dizem que o reino de Deus começa pequeno, como o grão de mostarda. E que, embora esse reino comece pequeno, como o grão de mostarda, ou comece indistinguível, como um fermento misturado à massa, esse reino tem o poder de mudar a realidade à nossa volta. Elas retratam esse efeito surpreendente, grande, vindo de algo pequeno e insignificante.
Há um comentarista que afirma que a distinção entre essas duas histórias, a história do grão de mostarda e a história do fermento, é que a semente de mostarda fala de um crescimento extenso do reino, o reino crescendo e se expandindo. Enquanto que a parábola do fermento fala das profundas transformações que o reino é capaz de produzir na realidade, na vida ao nosso redor. E ainda que essas duas parábolas falem de um reino que não opera chamando atenção para si, fala, na verdade, de um reino que age de forma silenciosa através dos pequenos começos. Essa é a direção dessas duas parábolas gêmeas. Como nós vimos na leitura dos textos até agora, a parábola é apresentada, a parábola do fermento, é apresentada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Nós já vimos aqui várias parábolas, algumas delas apresentadas nos 4 evangelhos, outras em 3 evangelhos, nos sinóticos, outras apresentadas em apenas um evangelho. Essa parábola de hoje é apresentada em 2 evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. E em ambos os livros ela aparece no capítulo 13, como a gente viu agora, né? Então, capítulo 13 de Mateus, capítulo 13 de Lucas, nós temos, então, a parábola do fermento. E os textos nos 2 evangelhos, como nós vimos, são quase idênticos, à exceção de que a expressão reino dos céus e reino de Deus é usada ora por Mateus e ora por Lucas, né? E eles usam em função do público para quem eles escreveram os seus evangelhos. A gente já viu isso aqui antes, em algumas outras parábolas. Quando Mateus escreve, ele está pensando na comunidade que tem ligação com Israel, a comunidade de crentes, por isso ele fala do reino dos céus, e Lucas vai falar então do reino de Deus de forma mais abrangente, porque ele escreveu para pessoas que não eram judias, que estavam fora do alcance assim, do evangelho do reino, né, dos céus. Muito bem, quando Jesus começou a contar essa história, meus irmãos, que é a história de uma mulher fazendo pão, né? É a história de uma mulher fazendo pão. Imediatamente, quando Jesus começou a contar essa história, os ouvintes de Jesus viram na sua mente a imagem da mulher fazendo pão. Porque essa imagem fazia parte de forma era tão presente no dia a dia das pessoas, que bastou Jesus dizer, é como a mulher, como o fermento usado pela mulher. Imediatamente as pessoas viram a imagem, porque fazia parte do lar deles, da casa deles, daquilo que eles viviam no dia a dia. Hoje, a maioria de nós não faz pão em casa, né? Alguns fazem, né? Agora, na pandemia, muita gente aprendeu a fazer pão e está fazendo pão em casa, né? Mas, de uma forma geral, a gente compra o pão. Mas não tinha onde comprar o pão com muita frequência no tempo de Jesus. Então, as pessoas faziam pão em casa mesmo. Fazer pão era uma das tarefas domésticas mais corriqueiras dos lares. De maneira que todos viram a cena na sua mente, na hora em que Jesus falou a respeito, começou a contar a sua história. E é interessante a gente pensar que, possivelmente, o próprio Jesus tinha na sua mente a imagem da sua mãe fazendo pão. Então, muito possivelmente, essas imagens também vieram à lembrança de Jesus, porque ele certamente viu Maria fazendo pão e realizando todos os processos que eram necessários várias vezes quando ele era criança em Nazaré. Então, aquela cena era familiar a Jesus, era familiar aos seus ouvintes, todos sabiam como é que aquilo ali acontecia. Existe um comentarista que diz o seguinte, ele tenta descrever mais ou menos assim o momento, né? Primeiro, a mulher dispunha as vasilhas e as panelas em cima de uma mesa, então pegava farinha, água, fermento, adicionava uma pitada de sal, misturava tudo, sovava a massa e depois deixava a massa descansar, né? Não é muito diferente da maneira como a gente faz pão hoje em dia, né? Mas tinha algumas diferenças. Vamos ver alguns detalhes extras a respeito dessa perspectiva mais cultural, porque podem ajudar a gente a ter uma visão mais completa a respeito da história que Jesus contou. O fermento de que fala a parábola que Jesus contou não é o mesmo tipo de fermento que nós usamos hoje.
Certamente, quando eu falei fermento, vocês imaginaram aquele pozinho branco, né? Aquele pozinho que está na caixinha ou no envelope que você tira e mistura com o pão. Mas, de verdade, hoje a gente usa esses fermentos químicos ou biológicos em pó, são facilmente adicionados à massa. Mas, nos dias de Jesus, o fermento, que era também chamado de levedo, era um pedaço da massa anterior que tinha sido já fermentada. Então, ele pegava um pedaço da massa que tinha feito antes daquela, e aquela massa já tinha fermentado, e a partir daquela massa, ele misturava com a massa nova, e aí a mesma fermentação que estava naquela massa antiga começava a acontecer também na massa nova. A maioria das casas nos dias de Jesus eram muito pequenas, de forma que o preparo do pão muitas vezes era feito no quintal, do lado de fora da casa. E muitas vezes era um momento comunitário, eram as pessoas juntas, eram várias pessoas. Não era como a gente vive hoje, às vezes tão isolado, fazendo as coisas sozinhos. Então, muitas vezes se juntavam 2, 3, 4 famílias, e ali eles, então, faziam o trabalho de sovar pão ou de preparar pão para todos eles de uma vez só. Né? Então, era uma ação comunitária também. O texto grego, né, do Novo Testamento, nesse momento, fala de 3 medidas de farinha. E os comentaristas afirmam que a gente está falando de cerca de 39 litros de trigo. 39 quilos, mais ou menos, de trigo. Era essa a quantidade de farinha que aquela mulher estava usando. E você vai pensar, pastor, é muita farinha, hein? A gente mal pega ali 1 quilo, meio quilo de trigo, né, para fazer, mas era, na verdade, uma ação comunitária, as pessoas se juntavam. E era uma quantidade, na verdade, de trigo em que, em diversos outros textos da Bíblia, é dito que era o trabalho que uma mulher fazia sozinha. Atenção, né? Então, não era uma vida tão fácil assim. Ela preparava ali cerca de 30 e quase 40 quilos de trigo, preparando pão, e aquilo era suficiente para alimentar cerca de 100 ou até 150 pessoas. Se você tiver curiosidade, você pode procurar em Gênesis 18:6, Juízes 6:19 e 1 Samuel 1:29, nessas 3 passagens, é possível encontrar a mesma referência às 3 medidas de trigo. Né? Essas foram as 3 medidas, por exemplo, que Sara usou para fazer pão aos visitantes que chegaram lá antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Pois bem, algumas noções gerais, né? E eu também queria, antes de entrar propriamente no assunto da parábola, fazer uma pergunta inicial que eu acho que é importante. E em seguida a gente entra no próprio assunto da parábola e também nas aplicações. Vocês concordam comigo que o fermento, de forma geral, na Bíblia, tem um significado negativo? Jesus fala do fermento como um significado negativo, Paulo fala do fermento como um significado negativo. E como é então que o reino de Deus pode ser comparado a um fermento? Porque Jesus faz essa comparação. Normalmente, nas Escrituras, o fermento é visto como algo negativo, mas nem sempre. Há textos em Levítico, por exemplo, que fazem referência até à oferta de fermento num sacrifício de ação de graças. Então, você é possível encontrar. Mas isso não é, na verdade, tudo. Além disso, não é sempre que as comparações bíblicas têm o mesmo significado. A gente tem a tendência de achar que, uma vez que na Bíblia, por exemplo, fermento é algo ruim, então toda vez que aparecer fermento nas Escrituras vai ser ruim. Mas isso não é verdade. Por exemplo, o diabo normalmente é representado como a serpente, não é verdade? No entanto, Jesus também é comparado à serpente que foi colocada no deserto quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Jesus é comparado àquela serpente e é dito, assim como a serpente foi colocada lá em cima e foi erigida, né, colocada acima, e as pessoas olhavam para a serpente e eram curadas, da mesma maneira aqueles que olharem para Cristo serão também curados dos seus pecados. Então, ao mesmo tempo, há uma simbologia
quase que oposta com o mesmo elemento. Mas não é só isso. Por exemplo, Jesus normalmente é comparado com o leão da tribo de Judá, não é isso? No entanto, Pedro não se furtou a dizer que o diabo é como o quê? Um leão. Então ele não teve problema de comparar e dizer que o diabo é como um leão em busca da sua presa. Então, de uma forma geral, realmente o fermento tem um significado negativo. Mas nesta parábola, não. Nesta parábola, o fermento está ligado diretamente ao conceito do reino de Deus. Portanto, considerando que essa parábola está ligada ao grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda, e ambas as parábolas falam sobre como o reino chega despercebido, mas tem o poder de transformar e causar grande impacto, não há por que afirmar que o fermento aqui deva ser considerado de forma negativa. Parece claro, na verdade, exatamente o contrário. Jesus usou o fermento para comparar aquele poder que o fermento tem de transformar e de fazer crescer a massa, ao ser misturado à massa, com o modo como o reino de Deus atua na vida das pessoas. Qual é o assunto dessa parábola? Bom, juntamente com a parábola do grão de mostarda, essa parábola é uma resposta de Jesus às inquietações e aos questionamentos daqueles que esperavam o reino de Deus na sua plena expressão aqui e agora. Essas pessoas queriam que o reino fosse completo aqui e agora, mas elas não viram em Jesus a chegada do reino. Estava faltando coisas na percepção deles. Na verdade, Jesus apresentou o reino de Deus de várias formas. Lembra quando João Batista estava preso e ele mandou perguntar para Jesus se eles precisavam esperar o Messias ou se Jesus era realmente o Messias? Nós vimos isso talvez na primeira parábola que nós estudamos, né? A parábola dos meninos brincando na praça, que é contada exatamente depois que João Batista manda perguntar para Jesus: és tu mesmo o Messias ou nós temos que esperar alguém mais que venha depois de ti? E Jesus mandou uma resposta, e a resposta de Jesus para João, naquele momento, foi: João, o reino já começou. E como Jesus respondeu que o reino já começou? João estava inquieto também, ele esperava todos os sinais do reino. E Jesus disse para ele que o reino já começou, afirmando o seguinte, em Mateus, capítulo 2, verso 5. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Aquelas pessoas, no entanto, elas não queriam só isso. Aquelas pessoas queriam ver os romanos expulsos, queriam ver os romanos derrotados, queriam Israel livre e autônomo. Eles queriam um tempo de prosperidade, de justiça e paz, como os profetas haviam previsto. Era assim que eles achavam que seria o reino, e não estava sendo naquele momento. Por isso as inquietações eram muitas quando Jesus apresentava o reino de Deus, dizendo: é chegado o reino de Deus entre vós. Mas Jesus, diante das inquietações dessas pessoas, insistia com as suas palavras, afirmando que tudo já havia começado. Tudo já começou. O início do cumprimento das promessas sobre o reinado de Deus já acontecera. Acontecera nele, em Cristo. Agora, não havia mais como deter esse reino. Esse reino iria avançar. Esse reino iria crescer por todo o mundo. Assim como o grão de mostarda produz um grande arbusto, esse reino iria produzir sombra para todas as nações. Esse reino ia crescer por todo o mundo e transformaria tudo ao seu redor, assim como o fermento era capaz de transformar a massa a qual ele era misturado. Jesus estava afirmando que o reino transformaria o mundo, assim como o fermento transforma
a massa. Ele se mistura à massa e a transforma de dentro para fora. E o fermento faz isso sem alarde, sem barulho. Mas faz isso também sem ser detido. Não há como deter. O processo de fermentação começou, ele vai se concluir a partir daquele momento. Por isso nós podemos confiar, o fim está garantido, meus amados irmãos. Jesus afirma que nós podemos confiar nas boas novas de salvação. Sim, aquilo que ele anunciou é capaz de fazer vir o reino, não é preciso mais nada. O domínio de Deus sobre este mundo virá a partir do ensino, da vida de Jesus Cristo. Jesus está dizendo, não tenham medo dos pequenos começos, não tenham medo se você não está vendo tudo ainda, já começou, e o Pai vai realizar tudo aquilo que Ele começou. Meus amados irmãos, que palavra de esperança, de confiança nós somos levados a ter em Cristo Jesus. Nós não precisamos ficar com receio, nem dos pequenos começos, nem daquilo que pareceu nem ter começado, porque o reino já começou. Aliás, é importante notar que quando a gente fala do reino, né, do domínio de Deus sobre esse mundo, porque o reino de Deus é o domínio de Deus sobre este mundo. Nós não estamos falando, e Jesus não está falando, sobre o domínio da igreja sobre a vida das pessoas. Não é isso. Mas ele está falando da submissão em amor de toda a criação ao domínio sábio e amoroso de Deus. Portanto, não se trata aqui do reinado, da organização chamada igreja, sobre as estruturas de poder da sua era, não é sobre isso. Mas é sobre o reinado de Deus sobre a vida das pessoas. Aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, nós que confessamos a Jesus e dissemos, sim, Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, de fato nós constituímos a igreja de Cristo. E nós somos chamados a anunciar as boas novas de salvação e a viver vidas coerentes com os ensinos de Cristo em todos os aspectos da nossa existência. Sim, isso é verdade. E ao vivermos assim, e ao vivermos vidas coerentes com o Evangelho de Cristo, nós estamos promovendo o reino de Deus, promovendo o domínio de Deus sobre todas as coisas, a partir da nossa própria submissão, a partir da maneira como nós nos apropriamos do ensino, dos ensinos de Cristo em nossa vida, no nosso caminhar. Ao fazer isso, nós estamos permitindo que o domínio de Deus, então, se instale, o reino de Deus se instale neste mundo a partir de nós mesmos, e estamos caminhando em direção à vida plena que o Senhor quer nos dar. Nessa parábola, portanto, nós somos informados, meus irmãos, de que esse impacto amplo, esse impacto totalizante sobre a existência humana, começa de forma quase imperceptível, mas seguramente será realizado até o final, porque Cristo Senhor o prometeu. Deixe-me caminhar agora por uma outra etapa, concluída essa primeira etapa, onde nós entendemos o ensino principal dessa parábola. Eu queria convidar você a considerar algumas aplicações para esse ensino, né? Pensando na sua vida pessoal. Olhe para você, pensando em você mesmo. Essas aplicações são para quem já se rendeu a Jesus, para quem já confessou o Senhor como o seu Salvador, para aqueles que já colocaram a fé nele como o único e suficiente Salvador, capaz de salvar você de você mesmo. Essas aplicações que nós vamos ver agora são para essas pessoas.
A primeira dessas aplicações que eu queria apresentar para você nessa noite, que decorre da nossa compreensão a respeito dessa parábola, é que não há reservas para o alcance do reinado de Deus. Não há reservas, nada pode parar o avanço do reinado de Deus. Esse é um entendimento muito importante, porque ele desconstrói o engano de que a nossa vida de fé deve ser restrita. Vocês já viram pessoas assim que a vida de fé, a vida de caminhada com Deus, ela é pequenininha, porque Deus não alcança os aspectos plenos da vida da pessoa. Isso é, a vida dela de fé se resume, às vezes, à frequência dela num culto religioso. Ela só consegue enxergar aquilo. Quando ela sai daquele ambiente religioso, a fé não alcança mais a vida dela. Pois o que está sendo dito aqui por Jesus, é que o fermento, o reino de Deus, que nasce no nosso coração, o reino de Deus que nos alcança, vai alcançar tudo que existe na nossa vida. Ele não vai ser detido. Ele não pode ficar apenas num aspecto da sua vida, apenas numa abordagem da sua vida, num momento, em algo que você vive. Não, ele tem que alcançar a sua vida completamente. Há pessoas que, mesmo rendidas a Jesus, pensam e agem assim, elas limitam o evangelho a determinadas esferas da sua vida. De certa forma, essas pessoas que limitam o evangelho de Jesus vivem como se os ensinamentos de Cristo fossem uma opção. Eles ouvem Cristo falar, ou leem o que Cristo fala, leem as Escrituras, e dizem, isso aqui eu não gostei muito, aí deixa de fora aquilo. Ele escolhe aonde o evangelho vai alcançar a sua própria vida. Mas, na verdade, as palavras de Cristo não são um conselho de uma pessoa sábia. Não, meus irmãos, são palavras de vida eterna, daquele que é o autor da vida. Por isso, nós não podemos tratar o evangelho dessa maneira, enclausurando ele, deixando de fora as áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, áreas importantes. Preste atenção. Ao se submeter ao reinado de Deus, você deve saber que nada fica fora do alcance do evangelho. Nada fica fora do alcance do reino de Deus, do domínio de Deus sobre a sua vida. E assim como o fermento misturado à massa leveda toda essa massa, os ensinos de Jesus desejam atuar transformando as nossas vidas em todos os seus aspectos. Então, acompanhe comigo aqui essas questões. Veja só. Se você é um empreendedor, se você faz negócios, se você faz negócios com as pessoas, esse aspecto da sua vida, o fato de você ser empreendedor, deve ser transformado e moldado pelo ensino de Cristo. Você não pode deixar de fora esse aspecto da sua vida. Da mesma forma, se você, por exemplo, é um professor, e essa igreja é cheia de professores, a sua vida acadêmica, o seu relacionamento com seus alunos, com os seus colegas, precisa ser norteado e alcançado pela mensagem de Cristo. Você não pode pegar esse aspecto da sua vida e colocar ao lado, como se ele não tivesse a ver com a sua fé. Outro exemplo. Se você é um empregado de uma empresa, você presta serviços, você vende o seu tempo. A forma como você trabalha nessa empresa, como você se relaciona com a equipe, com os chefes, com os colaboradores, deve ser pautado no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus tem que alcançar você lá, nesse aspecto da sua vida. Você precisa submeter essa parte da sua vida também ao domínio e ao reinado de Cristo. Se você é um prestador de serviços, um autônomo, um pesquisador na sua área de atuação, o reino de Deus quer alcançar o que você faz de forma ampla.
sempre visando a plenitude da sua vida e a glória de Deus. Nada pode ficar de fora. O fermento leveda toda a massa. O domínio de Deus quer alcançar toda a sua vida. Há uma outra forma de ver esse alcance amplo do reino de Deus, e eu queria que você prestasse atenção a isso. É olhar para a vida humana nos mais diversos aspectos que a vida humana tem. Porque não há nenhum desses aspectos da vida humana que deva ficar de fora do alcance do reino de Deus. O ensino de Cristo tem algo a dizer sobre cada dimensão da vida humana. Então, vamos aqui para um exemplo, né? Por exemplo, se o assunto é preservação da dignidade humana, esse é um bom assunto. O reino de Deus, pelo ensino de Cristo, quer alcançar essa dimensão da vida humana. Assim, o seguidor de Jesus encontra no Evangelho de Cristo, orientação segura para si e até para compartilhar com outros, sobre, por exemplo, trabalho escravo. Há muitos lugares nesse país onde as pessoas trabalham em regime similar à escravidão. O Evangelho de Cristo tem algo a dizer sobre isso e quer alcançar essa dimensão da vida humana. Fazendas remotas por aí, as pessoas trabalham como se fossem escravos, trabalhando para ganhar o que vai comer. A restauração, por exemplo, dos direitos da pessoa humana para mulheres e crianças, o acesso de todos ao ensino, à cultura, o amparo aos refugiados que foram expulsos, exilados de seus países. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, quer alcançar todas essas dimensões da vida humana e tem algo a dizer sobre todas elas. O Evangelho quer alcançar também as nossas reflexões sobre os preconceitos estruturais de cor, sexo, origem geográfica, condição econômica. O Evangelho tem algo a dizer sobre a dignidade da vida humana, em todos os seus estágios, desde a concepção até a velhice. O reino de Deus deseja se estabelecer de forma ampla, porque é o domínio de Deus sobre todas essas coisas que vai nos devolver a humanidade perdida, vai nos devolver a nossa condição de criados por Deus para experimentar a plenitude de vida. O reino de Deus deseja se estabelecer e moldar também, por exemplo, os conceitos de justiça, conceitos de ética, de moralidade, que norteiam, por exemplo, as grandes corporações. Elas têm os seus conceitos de justiça e de ética. O Evangelho quer alcançar também esses conceitos, quer alcançar também os conceitos de governos e de nações a respeito daquilo que é certo e o que é correto. Sim, o reino tem algo a dizer também para os corruptos e os corruptores, que desprezam o direito da coletividade em benefício próprio. O reino quer alcançar também este aspecto da vida humana. No entanto, é preciso destacar logo de imediato que esse projeto que eu delineei agora aqui alguns aspectos, amplo, que culminará no reinado de Cristo em pessoa, meus amados irmãos, isso caminha para Cristo reinando sobre todo o mundo. É esse o reino de Deus e o domínio de Deus. Cristo reinará sobre todo o mundo. Mas esse projeto amplo em que Cristo reina sobre todo o mundo não é um projeto político. E não é um projeto ideológico. Mas ele é o resultado do domínio amoroso de Deus sobre a sua criação. Ele é o resultado da rendição das mentes e dos corações ao amor de Deus demonstrado por Jesus na cruz do Calvário. Esse é o grande projeto de Deus.
Cristo Jesus, morto e ressuscitado, dando provas do amor de Deus e os corações rendidos em gratidão e se submetendo ao domínio de Deus. É para aí, é para esse lugar que eu descrevi agora, que toda a história está sendo conduzida pelo nosso Senhor. E nós podemos ter certeza de que vai acontecer. E Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu. Essa é uma primeira aplicação. Uma segunda aplicação que eu queria compartilhar com vocês nessa noite é que o reinado de Deus não será detido. Eu já até falei um pouco sobre isso. Mas o reinado de Deus não pode ser detido por ninguém. Então, quem está submetido ao reinado de Deus sabe que é só uma questão de tempo até que o Senhor realize tudo aquilo que Ele prometeu. Aqueles que me ouvem há mais tempo sabem que um dos textos bíblicos que eu cito com frequência é Filipenses 1,6. E Filipenses 1,6 diz assim: tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Na história que Jesus contou, o reino é como o fermento. Um fermento cujos efeitos alcançam toda a massa, até que o processo de fermentação se complete. Da mesma forma, a transformação de Deus que começou na sua vida, ela vai ser concluída. O Senhor vai completar aquilo que começou na sua vida. O processo não vai ficar pela metade, vai avançar até ser concluída. Isso é, até que Cristo esteja formado em você, até que o seu caráter e a inclinação da sua mente sejam a mesma que há em Cristo Jesus. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus e ele não será detido. Meus irmãos, isso é razão da gente bendizer a Deus todos os dias, porque se dependesse de nós, já tinha parado. Mas não depende, não completamente. Nós participamos do processo, mas o Senhor age poderosamente, nos levando até concluir toda a obra de transformação em nós. Por isso, não desanime. Não desanime. Não desanime. Abra um sorriso no rosto e diga: Senhor, Tu és um... E essa aplicação eu escrevi aqui, que é o reinado de Deus não faz alarde. Isso é muito interessante nas duas parábolas, tanto na parábola do grão de mostarda, como na parábola do fermento. Não faz alarde. Essa terceira aplicação me parece muito importante, sabe por quê? Porque a gente quebra um outro paradigma, né? O reino de Deus apresentado nessas duas parábolas, o avanço do reino de Deus é discreto, é silencioso, não se percebe, não se vê. E isso pode ser um problema para aqueles que gostam de superproduções hollywoodianas, né? Aquele pessoal que gosta de... são atraídos pela pirotecnia religiosa, né? Aquelas coisas, os grandes eventos, a pompa, os efeitos especiais miraculosos. Mas Jesus deixou claro que o reino de Deus se estabelece sem alarde. Sem alarde. Como é que isso se conecta às nossas vidas? Bom, esse ensino nos mostra que a caminhada com Cristo não é um espetáculo. A caminhada com Jesus não é um show. Você não é espectador de um show e muito menos o apresentador ou protagonista de um show. Não, não é isso. Por isso, enquanto o reino é formado em você, enquanto o reino está transformando a sua vida e crescendo, em nome de Cristo, eu lhe peço, não espere trilha sonora. Não vai ter trilha sonora. Não tem efeitos especiais e fogos de artifício. O reino vai crescendo
silenciosamente, a cada momento que você decide confiar e obedecer. Porque há tantas pessoas tão viciadas em trilha sonora, em algo hollywoodiano, que se não explodirem fogos de artifício, elas acham que nada está acontecendo. Mas não é verdade, não precisa disso tudo para algo estar acontecendo na sua vida. Por exemplo, cada momento que você decide confiar e obedecer, é momento em que o reino de Deus está crescendo e sendo implantado na sua vida. Quando você ouve a voz do Espírito de Deus, quando você permite que ele incline a sua vontade em direção ao ensino de Cristo, silenciosamente o reino está fermentando em você. Além disso, quando a gente percebe esse agir silencioso do reino, a gente pode ficar mais atento aos movimentos discretos do Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo, de forma gentil e cavalheira, age discretamente nas nossas vidas, fazendo pequenas mudanças, pequenos ajustes. Mas quem está esperando fogos de artifício não consegue ver. Então, se você para de tentar procurar fogos de artifícios, você começa a ver as pequenas mudanças que Deus está fazendo na sua vida. Veja só, resistir à mentira, perdoar uma ofensa, respeitar o direito de uma pessoa, dobrar os joelhos em oração, todos esses são movimentos silenciosos de profunda transformação, aonde o reino está sendo moldado em nós. A verdade, meus irmãos, meus amigos que nos ouvem, a verdade é que a maioria das mudanças que o Senhor faz nas nossas vidas não são grandiosas e impactantes. Não, não é assim enquanto o reino está crescendo em nós. Por isso, entender essa movimentação silenciosa do reino de Deus vai ajustar as nossas expectativas a respeito de como essas mudanças, essas transformações acontecem em nossas vidas e vai nos ajudar a nós nos alegrarmos com as pequenas vitórias de cada dia. Porque senão as pequenas vitórias vão passar como se fossem nada. E, na verdade, é a partir dessas pequenas vitórias que o Senhor vai nos transformando. Que coisa tremenda isso. Uma parábola tão simples, tão pequena, que é capaz de trazer tanto ensinamento importante para as nossas vidas. Bom, mas eu já estou perto de concluir agora, né? E para concluir essa exposição de hoje, eu queria contar uma história para vocês. Eu acho que já ficou bem claro, né, com a exposição das duas parábolas, que elas falam do reino de Deus, esse reino chega a nós silenciosamente, chega a partir de pequenos começos, produz crescimento, produz transformação, numa escala inimaginável para a gente. E por isso eu quero concluir contando apenas uma história. Então, acompanhem comigo, tá certo? A história. Ainda era século XIX. Essa história começa no século XIX. Um homem com poucos estudos, que trabalhava numa fazenda, ele teve uma desavença com o seu patrão. E foi tal o desacordo entre ele e o patrão que ele foi ameaçado de morte pelo fazendeiro. E para não perder a própria vida, o homem se viu então obrigado a abandonar esposa, filhos, e a fugir para bem longe, escondendo-se numa pequena cidade, num outro estado. Naquela pequena cidade, onde ele chegou para se esconder, Mourão era o nome desse homem, conheceu um casal de missionários. E esse casal ofereceu para ele serviço, trabalho, e lhe apresentou o Evangelho de Jesus. E Mourão aceitou a sua condição de pecador e se rendeu a Jesus Cristo. E passou então a olhar para Jesus como seu Salvador e Senhor. O tempo foi passando e as esperanças de Mourão de retornar à sua terra também passaram junto com o tempo.
Mas essa sua nova condição de filho amado de Deus, nessa condição, ele se sentia incomodado com o destino da sua família, que tinha ficado lá na outra cidade, e para onde ele não poderia voltar, sob a pena de perder a própria vida. Muitos anos depois, veio à mente de Mourão uma ideia, e ele pôs em prática essa ideia. Ele enviou pelos correios para sua filha um exemplar de um Novo Testamento. A mesma mensagem que tinha salvo a vida dele mesmo, agora ele mandava para sua filha, na outra cidade. Sua filha já adulta a esse tempo e com filhos. E ela recebeu o presente enviado pelos correios. Recebeu aquele Novo Testamento. Mas ela não sabia ler. Olha que coisa. Ela não sabia ler. Então ela pediu aos seus filhos mais novos que lessem para ela. E os dois jovenzinhos começaram a ler as Escrituras. E esses jovens foram impactados pela mensagem do reino de Deus. E não demorou muito tempo até que o primeiro deles, chamado Francisco, e depois o seu irmão Isaac, entregaram suas próprias vidas a Jesus Cristo. Eles começaram a explicar, esses dois irmãos, para a mãe e para os demais membros da família, o maravilhoso amor de Deus. E nos anos seguintes, meus irmãos, esta família foi profundamente impactada. Ela teve a sua história mudada por causa de um Novo Testamento enviado pelos correios. Alzira, que era a filha de Mourão, aceitou a Jesus. Depois de ouvir a pregação de um de seus filhos que já tinha aceitado a Jesus. E muitos outros membros da família também foram salvos por causa daquele Novo Testamento enviado pelos correios. Francisco, Isaac e seus irmãos tiveram uma oportunidade especial de apresentar o Evangelho aos seus próprios filhos, por causa daquele Novo Testamento que o seu avô enviou pelos correios. Francisco e sua esposa tiveram 4 filhos. Isaac e sua esposa tiveram 3 filhos. E os 7 filhos dos dois também conheceram o amor de Deus através do testemunho de seus pais. E todos eles se renderam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E, meus irmãos, a geração seguinte desses 7 também se renderam. Os netos de Francisco e Isaac, todos eles entregaram a sua vida a Jesus também. Por causa de um Novo Testamento enviado pelos correios. Como eu já disse, Francisco e sua esposa tiveram 4 filhos. O mais velho dos filhos deles se chama Aristarco. Este que teve o privilégio de compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus. Essa é a história de como um Novo Testamento, enviado pelo correio, transformou a vida de uma família inteira, por mais de 4 gerações. Ah, meus amados irmãos, um Novo Testamento, um grão de mostarda, um pouco de fermento, são suficientes para que o reino transforme sua vida e transforme as gerações que virão depois de você. Creia nisso, confie nisso e aguarde até que o Senhor realize isso na sua vida. Ele quer fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e caminhe conosco durante esta semana que está começando.